As Forças de Defesa de Israel, IDF, relataram que uma unidade da Brigada Bislamak estava patrulhando a área de Tal al-Sultan, em Rafah, na quarta-feira, 16 de outubro de 2024. 3 militares foram identificados e enfrentados por tropas israelenses enquanto tentavam se deslocar de um edifício para outro, disparando contra as forças de patrulha sempre que possível. Os tanques de patrulha e os veículos de combate dispararam projéteis contra os edifícios, destruindo ambas as estruturas. Somente na manhã de quinta-feira, 17 de outubro, um teste de DNA confirmou que um dos militantes era Yahya Zivar, o esquivo comandante militar. Também exploraremos em detalhes 2 possíveis cenários sobre como ele foi eliminado, tudo coberto nos vídeos a seguir. Às 10 horas da manhã de quarta-feira, 16 de outubro, um soldado do batalhão da Brigada Bizak notou uma figura suspeita se movendo dentro e fora de um prédio no bairro Sultan de Rafah. O soldado imediatamente informou o comandante do batalhão, que avaliou a situação. Após avaliar a ameaça, o comandante deu a ordem para abrir fogo contra a estrutura. O tiroteio com os militantes dentro do prédio foi intenso, com os militantes se recusando a se render. Por volta das 15 horas, um drone identificou 3 indivíduos tentando sair do edifício e se mover de casa em casa, usando as estruturas como cobertura. 2 dessas figuras se moveram à frente da linha de tiro do IDF para proteger a terceira figura, o que abriu caminho para o terceiro indivíduo, que era Sinor, um alvo de alto valor para a IDF. No entanto, não se sabia que a situação envolvia 2 edifícios-chave. O edifício A era onde os guarda-costas de Sinor haviam se posicionado, e o outro era o edifício B, para o qual Sinor se moveu. Foi nesse momento que as forças do IDF atacaram ambos os edifícios. Primeiro, abriram fogo contra a estrutura onde os guarda-costas estavam posicionados, usando tiros de metralhadora para neutralizar a ameaça e abrir caminho. A operação acidentalmente isolou Sinor, que havia se mudado para o segundo edifício. Enquanto a situação se desenrolava, os tanques do IDF dispararam projéteis e as forças terrestres coordenaram seus esforços. Após disparar no primeiro prédio, eles recarregaram e redirecionaram fogo para o segundo edifício, onde Sinor havia se abrigado. Sinor subiu para o segundo andar desse edifício na tentativa de escapar. Um tanque, então, disparou outro projétil que atingiu o edifício, enquanto uma tropa de infantaria avançava para garantir e vasculhar a área. Durante a aproximação, Sinor lançou 2 granadas contra os soldados que avançavam. Uma das granadas explodiu, forçando os soldados a recuarem. Nesse momento, um drone foi implantado para inspecionar a sala e avistou um homem com um braço ferido e o rosto coberto, identificado como Sinor. Quando o drone pairava, Sinor jogou um pedaço de madeira nele, tentando desativar o dispositivo. Em resposta, as forças do IDF dispararam outro projétil de tanque na localização de Sinor, garantindo o controle da situação. Nesse momento, o edifício inteiro foi parcialmente destruído e a figura foi esmagada pelos escombros. Este é o segundo cenário no sul de Gaza. O IDF implantou um número significativo de veículos de combate de infantaria Namer na operação. Esses veículos estavam equipados com armas de grande calibre e mísseis montados em seus topos, permitindo tanto poder de fogo pesado quanto ataques de precisão. De acordo com relatos de um soldado do IDF, as forças alvejaram o prédio onde Sinor supostamente estava escondido. Eles lançaram um míssil de um dos veículos Namer, atingindo a estrutura com uma enorme explosão. Para verificar o sucesso do ataque, o IDF, então, implantou um drone para inspecionar os danos e confirmar se Sinor havia sido morto. Na quarta-feira, 16 de outubro, as tropas não sabiam que o indivíduo que estava mirando era o próprio Sinor. Quando o drone entrou no prédio demolido, capturou imagens de um homem com o rosto coberto, mas não sabiam que ele era um alvo de alto valor. Em resposta, o IDF direcionou mais fogo para sua localização, eliminando Sinor. Não foi até o dia seguinte, quinta-feira, 17 de outubro, que os soldados do IDF chegaram ao local e confirmaram a identidade do indivíduo morto como sendo Sinor.
O soldado que relatou o evento observou que essa confirmação foi baseada em inspeção visual quando estavam fisicamente no local. No entanto, por precaução, as tropas suspeitaram que o edifício poderia ter sido armado com explosivos. Para evitar qualquer vítima de explosivos em potencial, optaram por não remover o cadáver imediatamente. Em vez disso, retiraram parte do dedo de Sinor e o enviaram para Israel para testes de DNA para confirmar sua identidade. Mais tarde, no mesmo dia, após verificações minuciosas e garantindo que a área estivesse livre de quaisquer ameaças ou armadilhas restantes, o IDF conseguiu extrair o corpo de Sinor. Os restos mortais foram então transportados para Israel para um exame mais detalhado. Antes de nos aprofundarmos na estratégia militar de Sinor como um canal de engenharia militar, vamos primeiro examinar como operar o tanque israelense Merkava. Agora vamos explorar o interior do tanque, onde encontramos a estação de armas do comandante. A característica mais proeminente aqui é a extensão da mira primária. Ao lado, você pode ver a unidade de exibição do comandante. Esse é o sistema de controle do comandante que rastreia alvos usando visor panorâmico de 360 graus e se move conforme demonstrado nesta animação. Em resumo, o comandante pode operar a torre, procurar alvos e disparar a arma. Vamos dar uma olhada mais de perto na estação do atirador. Esta seção é referida como o manípulo do atirador, com 2 controles pretos que servem como os comandos principais. Acima deles, você encontrará um pequeno interruptor vermelho que naturalmente é o gatilho. Quando esse interruptor é pressionado, o resultado é o disparo do canhão de 120 mm. É importante notar que o atirador pode operar esse conjunto de interruptores em um dos lados. Quando pressionados e mantidos, o atirador pode girar a torre, como demonstrado na animação. Esses interruptores também podem ser usados para elevar ou abaixar o canhão. E quando ambos são pressionados e girados, o resultado dessas ações pode ser observado do lado de fora do tanque. Quando o atirador solta o interruptor, o movimento do canhão para. Localizada imediatamente ao lado do comandante está a seção do carregador. O que é particularmente interessante é a capacidade do carregador de escolher uma revista giratória eletricamente operada para o tipo de munição necessária. O tanque é equipado para armazenar 48 rodadas de munição, cada uma armazenada com segurança em seu container de proteção. Uma revista giratória eletronicamente operada é projetada para acomodar 10 rodadas que estão prontamente disponíveis para uso imediato. Esse sistema é projetado para evitar uma situação de ignição acidental. Além disso, o tanque está equipado com um morteiro de 60 mm posicionado dentro da torre. Quando a situação exige, o operador pode iniciar o disparo da rodada de morteiro. Quando pronto, o carregador pode disparar a rodada de morteiro, como mostrado nesta visualização. Sinor nasceu no campo de refugiados de Khan Yunis, na faixa de Gaza, governada pelo Egito, em 1962. Após o assassinato de Hania, ele se tornou o principal líder em Gaza. Sinor foi inteligente o suficiente para autorizar métodos de escavação de túneis que variavam desde estratégias manuais simples até métodos ligeiramente avançados, como explosões controladas para rochas endurecidas. Ele entendia que os túneis podiam ser reforçados com concreto para suportar as frágeis estruturas subterrâneas de Gaza, que são divididas em aproximadamente 7 a 8 níveis de profundidade. Esses túneis são intencionalmente cavados em profundidade para se protegerem de bombas destruidoras de bunkers, como a GBU-28, capaz de destruir túneis. Como líder militar, Sinor investiu $3 milhões por túnel na construção de uma rede subterrânea ao longo da última década. Vamos examinar o túnel de Sinor. No nível 1, encontra-se a entrada, bem como uma plataforma de lançamento para foguetes caçar. No nível 2 há um túnel reforçado que usa blocos de concreto com um arco para sustentar a estrutura. No nível 3, os túneis profundos requerem oxigênio para os diferentes níveis. Por isso, um gerador de oxigênio ou ventilador é necessário para transferir ar fresco da superfície e distribuí-lo para os níveis inferiores. Sinor também foi o mentor da invasão de 7 de outubro, quando lançou um ataque surpresa a mais de 20 comunidades israelenses.
Como comandante militar, ele planejou o ataque usando uma combinação de foguetes, paramotores, motocicletas e outros veículos para penetrar as forças de defesa de Israel. Esse ataque coordenado tinha como objetivo causar o máximo de disrupção e vítimas em um curto período de tempo. Durante seus 22 anos de prisão, Sinor aprendeu hebraico e também estudou a estratégia do IDF. Ele aperfeiçoou e expandiu a infraestrutura de túneis já existente e conseguiu aprimorar as táticas de guerrilha de bater e correr, usando o metrô subterrâneo ao máximo. Agora, vamos assumir o tanque Merkava como alvo. Lembre-se dos túneis que discutimos em nosso vídeo recente? Os guerrilheiros sairiam dos túneis com RPGs antitanque. O Merkava possui um sistema Trophy, que funciona quando o radar detecta e classifica alvos em aproximação. Se o RPG representar uma ameaça, a contramedida é ativada para neutralizá-lo, mantendo-o longe da zona protegida. No entanto, esse sistema tem suas fraquezas. Os soldados foram instruídos a usar o RPG Alazim a uma distância muito próxima para limitar a capacidade do radar do sistema Trophy de funcionar plenamente. Eles também mirariam na blindagem traseira, onde estão as portas para a entrada de soldados de infantaria, que é substancialmente mais fraca do que a parte frontal e as laterais. A segunda opção que o Hamas utilizaria seria atingir o tanque com RPG logo abaixo da torre para danificar o tanque ou torná-lo inoperante. Se você tem interesse em nos apoiar ou divulgar sua empresa em nosso canal, por favor, entre em contato pelo e-mail abaixo e conheça nossas condições. Um forte abraço e até a próxima!